Nesse vídeo, que vai ser mais breve e objetivo, eu quero trazer um alerta muito importante, principalmente para aqueles que gostam de ouvir palestras, aulas, sermões e podcasts sobre escatologia. Quando a gente navega pela internet, nós encontramos vários podcasts a respeito desse assunto, que aliás é um assunto que está em alta. Mas infelizmente, em vários lugares, várias afirmações falaciosas são emitidas. E por serem falaciosas, elas não condizem com a realidade dos fatos. Um exemplo claro disso é uma afirmação que foi feita pelo arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva. Recentemente ele participou do podcast do Inteligência Limitada e ele fez uma afirmação a respeito do preterismo que não condiz com a realidade. Esse tipo de afirmação, infelizmente, acaba alimentando ainda mais o preconceito que as pessoas têm a respeito do preterismo. Eu vou colocar aqui para você então um corte desse podcast e depois eu vou fazer um comentário a respeito dessa afirmação do Rodrigo Silva. Deixa eu ver como é que a gente pode começar aqui. Eu acho que a gente pode começar primeiro falando das interpretações que tem do Apocalipse. Tem pelo menos 4 maneiras de entender o Apocalipse. A primeira maneira é a que a gente chama de preterista. Preterista, pretério, passado. Os teólogos que interpretam o Apocalipse de maneira preterista acham que as profecias do Apocalipse se cumpriram todas no primeiro século. Não tem nada de futuro. Para acontecer. Tem muitos teólogos católicos, por exemplo, que são preteristas. Muitos falando deles. do Império Romano, estava falando... Exatamente. A besta do Apocalipse adianta quem era Nero. Tá. Acabou. Não tem nada de futuro, é ridículo. Então esse é o preterista. Você consegue perceber a afirmação falaciosa que ele faz aqui? Ele simplesmente coloca dentro do mesmo pacote os 2 tipos de preterismo que existe, o parcial e o completo. Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu defendo a perspectiva preterista parcial e sou contra a visão preterista completa. Inclusive, aqui no canal, eu tenho alguns vídeos explicando o que ensina o preterismo completo e refutando as teses dessa abordagem hermenêutica. Então veja, o Rodrigo Silva é uma pessoa que tem bastante influência. Ele tem milhares ou até milhões de seguidores nas redes sociais. Sempre que ele participa de um podcast, esse podcast alcança um número muito alto de visualizações. Então, tendo em vista que ele tem essa grande influência e ele sabe que tem essa influência, ele deveria, sem dúvida alguma, ser mais cauteloso nas afirmações que ele faz e especificar que existe 2 formas de preterismo e não uma só. Nessa declaração, como eu disse, ele coloca tudo dentro do mesmo pacote, como se todas as formas de preterismo ensinassem a mesma coisa. E como diz o próprio nome, preterismo completo, essa vertente ensina que absolutamente todas as profecias bíblicas se cumpriram no século I, no ano 70 d.C. E como sabemos, o preterismo completo não é uma abordagem hermenêutica que foi defendida por teólogos importantes durante toda a história da igreja. Essa visão é descartada pelos teólogos mais proeminentes da atualidade e é considerada uma visão herética. É claro que o preterismo completo possui algumas afirmações que são verdadeiras, algumas teorias que fazem sentido, mas apesar disso, essa vertente nega os pontos principais da fé cristã, como por exemplo, o futuro retorno físico e corpóreo de Cristo, o juízo final e o arrebatamento dos crentes no dia do retorno de Jesus. É claro que o preterismo completo ensina várias outras coisas equivocadas que nós não vamos mencionar nesse vídeo, mas o que eu quero ressaltar aqui, pessoal, é que o preterismo completo não é igual ao preterismo parcial. O preterismo parcial é uma vertente ortodoxa que foi defendida ao longo da história da igreja por vários teólogos de grande influência. Mas o preterismo parcial não foi uma vertente ensinada e defendida só no passado. Hoje, na atualidade, também existem muitos teólogos que ensinam essa visão escatológica. E como diz o próprio nome, preterismo parcial ensina que a maioria e não a totalidade das profecias bíblicas se cumpriu no primeiro século da era cristã. Então, várias profecias bíblicas, como por exemplo, a Batalha do Armagedon, a Grande Tribulação e várias outras, se cumpriram na geração apostólica. Então, tomemos muito cuidado com aquilo que é afirmado por aí. Quando uma pessoa se dispõe a criticar o preterismo, nós temos que entender que existem 2 formas de preterismo.
o preterismo completo, que nós descartamos, e o preterismo parcial, que nós subscrevemos. Quando essa distinção não é estabelecida e ensinada para o público, a desonestidade intelectual se faz presente e o preconceito é alimentado nas pessoas. Se você deseja entender um pouco mais a respeito do que ensina o preterismo parcial, aqui no canal eu tenho vários vídeos falando a respeito disso. E se você quer entender um pouco mais a respeito da escatologia também, eu escrevi um e-book chamado Escatologia Descomplicada, onde eu tento simplificar os conceitos complexos da escatologia cristã. E o link do e-book está aqui embaixo na descrição. Então fique atento, a afirmação do Rodrigo Silva não procede, não condiz com a realidade, porque existem duas formas de preterismo. O preterismo completo, que ensina que tudo, absolutamente tudo, se cumpriu no século I, e o preterismo parcial, que ensina que a maioria das profecias se cumpriu no século I, mas não todas elas. Temos que estudar escatologia com profundidade e também com honestidade.